Olá, bom dia. Bom dia, Rose, tudo bem? Prazer, seja bem-vindo. Prazer é nosso, obrigado por receber a Expedição Bem Brasil, tendo a oportunidade de conhecermos mais um importante elo da cadeia produtiva de caprinos e ovinos, dessa feita uma queijaria com muita história, muito sucesso e produtos de excepcional qualidade, né? Que prazer te receber. Vamos prazer conhecer? É nosso. Vamos lá para conhecer o projeto? Vamos embora? Vamos lá. Expedição Bem Brasil, tendo a oportunidade hoje de conhecer uma história fantástica da caprinocultura leiteira. Mas nós não vamos falar de cabras efetivamente, nós não vamos estar em contato diretamente com o curral, falar de manejo sanitário, reprodutivo, embora todo esse trabalho influencie nesse projeto que nós vamos conhecer aqui. Eu estou aqui com a médica veterinária Rose Garcia para contar a história da queijaria Geneve. Rose, obrigado por receber a Expedição Bem Brasil. É um prazer a gente poder estar aqui para conhecê-la pessoalmente e principalmente conhecer esse projeto tão bem já difundido em todo o Brasil, né, já referência no Brasil na produção de queijos finos utilizando leite de cabra. Obrigado por nos receber aqui. Eu que agradeço, né? Agradeço a oportunidade de mais uma vez estar falando do nosso trabalho, né? Um trabalho que começou lá em 1994, né? Na verdade, esse trabalho ele já existia em sonho, né? Okay. Ser veterinária foi um sonho desde que eu era muito jovem, né? Então, assim, os animais de casa, eu já fazia o parto, minha mãe ficava preocupada, enfim, eu já botava luva, então era um sonho ser Você já médica tinha esse contato, então, com as cabras, já lá atrás? Já, com as cabras não, com os cães. Ah, perfeito. Fazia parto das cachorrinhas que eu tinha em casa. Ah, é? Tá? Então, assim, já era um sonho, né? Na verdade, às vezes você vê uma criança com uma certa habilidade, né? Sim. Isso é importante a gente ficar ligado nisso, porque você vê uma criança com uma certa habilidade ou manual ou para uma certa profissão e às vezes a gente não fica atento. E eu lá atrás, pequenininha, já tinha essa habilidade, já gostava, né? Não tinha medo, enquanto as amiguinhas falavam, meu Deus, está nascendo. Eu dizia, não, peraí que eu vou ajudar. Então, assim, falando da veterinária, né, foi uma grande paixão desde pequena. Como é que entrou a caprinocultura na sua vida? Por que da caprinocultura e quando que essa história começou da caprinocultura? Então, eu me formei na UFRRJ, né, que é a Universidade Federal Rural do Rio, e logo no início eu me apaixonei por cabras. Eu me apaixonei. Eu vi o animal, a docilidade, eu vi ali um cão na docilidade, sabe? No carinho, no amor. É um animal que você chama, o animal vem. Então, eu me apaixonei. Foi paixão. E assim, paixão a gente não tem muito como explicar, né? Verdade. Mas uma das coisas que fez com que eu me apaixonasse pelas cabras foi realmente a docilidade e a interação que a cabra tem com o seu dono. Então, eu me apaixonei no início, né? E aí eu comecei a estudar. Comecei a fazer estágio no Capril da Rural. Comecei a procurar pessoas que já trabalhavam na época, lá em 94, 95. Não tinham muitas pessoas que realmente trabalhavam, que conheciam do animal, né? As atividades ainda estavam incipientes ainda, né? Estava no início. Nós tínhamos ali um grande veterinário, que era o Paulo Cordeiro, né? Que foi a pessoa, assim, que realmente fez o boom da caprinocultura, né? O Paulo, com toda a história da Caprilate, fomentou, não só deu oportunidade para outros produtores, mas deu oportunidade das pessoas conhecerem os produtos derivados do queijo de cabra, né? Com certeza. É realmente uma pessoa que faz falta no nosso meio hoje. Fica a nossa homenagem aqui, bem lembrada aqui pela Rose, ao Paulo Cordeiro, por toda a sua história, todo o trabalho em prol da caprinocultura brasileira. E quando que você efetivamente decidiu criar cabras? E aí quando que veio a história? E como é que começou essa história do criatório? Então, o criatório é assim, quando você faz medicina veterinária, hoje a medicina veterinária, ela está assim como a medicina humana, em que é necessário que você se especialize. Exato. Né? O veterinário de tudo, né, como era muito antigamente, esse veterinário, ele hoje está cada vez mais sumindo, diminuindo, porque os veterinários também estão se especializando. Então, assim, na minha turma tem odontologia equina, tem felino, tem odontologia canina. Então, assim,
muitas pessoas da minha turma também se especializaram. E a questão do criar e de fazer disso uma profissão veio através de um pensamento de que, bom, eu estou fazendo veterinária, eu vou ter que trabalhar com algum animal ou em alguma empresa relacionada a isso, mas eu decidi que eu queria sim me especializar em caprinocultura. Foi uma decisão minha me especializar em caprinocultura. Então aí eu realmente comecei a buscar os locais onde eram referência, né? Fiz muito estágio em capris aqui. Nós tínhamos um grande capril em Nova Friburgo, de uma família, de um alemão, e ele me recebeu muito bem. Ele tinha lá na época tipo 400 animais, era algo muito grande, é como hoje a gente tem a Capriana, né, do nosso amigo Javier. Então eu realmente busquei o entendimento. E quando eu decidi fazer e ter isso como profissão, eu fui muito abençoada, porque eu tive um pai do coração que me apoiou em tudo que eu queria fazer. Então eu tive a oportunidade de estudar com os meus esforços, mas ele sempre me amparando. Então eu fiz naquela época curso de transplante de embriões, de inseminação artificial em caprino. Isso era uma coisa que era muito, muito na frente, né? É como a gente falava há um tempo atrás da inteligência artificial. Então, assim, inseminação artificial e transplante de embriões, na época em que eu estava me formando, era uma coisa muito à frente. Então, o que eu fiz? Eu realmente fui buscar me diferenciar, fazer coleta de sêmen, fazer inseminação com sêmen a fresco. Então, assim, eu me especializei em caprinocultura. Você já estava ali realmente respirando caprinocultura 24 horas. Já, e aí eu pude dar no início, né? Eu pude ser médica veterinária de alguns capris que realmente queriam fazer inseminação, queriam melhoramento genético. Você atuou também com essa assistência antes de começar o próprio criatório? Antes de começar o próprio criatório. Porque era uma coisa que realmente eu decidi fazer. E faltavam profissionais, efetivamente, como ainda faltam hoje, né? Hoje são poucos profissionais que ainda atuam com caprinos e ovinos, né? É uma deficiência do mercado. Aliás, fica uma dica para você que está fazendo medicina veterinária. Nós temos passado pelas universidades, institutos federais, universidades públicas e privadas, e sempre mostrando a importância da academia, né? Falando da pesquisa, ensino e extensão, e sempre tendo a oportunidade de falar, né, aos professores, aos estudantes, exatamente esse nicho de mercado que hoje existe, porque a caprinocultura e a ovinocultura estão crescendo fortemente em todas as regiões do país, e a necessidade de profissionais especializados, como você comentou aqui, é fundamental e tem espaço grande aí para atuação, né? Tem sim, inclusive esse é um assunto que aqui em Teresópolis, né, nós estamos em Teresópolis, durante muitos anos, posso falar por décadas, eu fui a única veterinária especializada em caprinocultura. E aí eu conheci, nós recebíamos os estagiários da FESO, e teve um rapaz, Dr. Felipe, né? Felipe, um abraço, Felipe, meu querido. Um abraço. Isso mostrando história. Pois foi meu estagiário, começou aqui, se apaixonou, é uma pessoa extremamente capaz, dedicada, né? Então, assim, ele hoje é uma referência, né? Ele é um trabalho diferenciado, com software, com a gestão, né? Com o trabalho efetivamente pensando em todos os elos, né? Da produção da porteira para dentro, com muita competência. Né? Muita competência. Inclusive, o Felipe foi o veterinário que ele veio e ficou comigo há alguns anos. Então, foi uma pessoa que realmente, assim como eu, decidi que eu queria conhecer, aprender e ser boa naquilo. O Felipe também, tanto é que ele hoje é um sucesso, né? Meu discípulo. Tem trabalhado aí em São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, várias outras regiões do Brasil, né? Dando assistência, trabalhando, acompanhando. Agora vai em breve lançar um software aí de gestão fantástico que ele está desenvolvendo para e passo ali, em parceria com os produtores. Está sendo já
muito comentado com os produtores, com a excelência do trabalho que ele vem fazendo. Então, e aí, você me perguntou, e eu estou lembrando aqui da parte genética, né? Sim. Que você me fez, também, pois né? Você me fez uma pergunta, eu falei de mim, mas eu estou lembrando aqui da importância da genética do animal, sim, né? Sim. Então, assim, a base do nosso rebanho foi importada do Canadá. Okay. Então, a nossa genética, ela foi uma base muito sólida. Perfeito. E que nos deu a capacidade de explorar essa genética e melhorar essa genética através da inseminação artificial. Inclusive, os animais aqui da Fazenda Genética foram referência genética por muitos anos, né, na comercialização de matrizes, reprodutores, né? Muitos anos. O afixo Geneve sempre está espalhado por esse Brasil afora, muitos anos. Realmente, assim, o início é o que nós estávamos falando da parte do volumoso, sim, né? Por que que, e aí eu já entro até com uma questão, por que que eu parei de criar, claro, né? Foi uma pergunta que você me fez. Nós paramos de criar exatamente porque a fazenda onde nós estamos não tem área plana para o plantio de volumoso. E quando você tem 300 animais e você tem que alimentar, porque o animal ele come sábado e domingo também. 365 dias do ano. E dá leite. Independente da época do ano. Independente. Né? E no inverno, aqui em Teresópolis, o volumoso ele não cresce, é muito frio. Sim. Então, assim, a decisão de parar de criar foi exatamente pela limitação topográfica. Nós estamos na região serrana, para quem não conhece, é uma oportunidade que você vai ter de conhecer aqui o Capão de Janeiro, hoje a Queijaria Janeiro, é uma região serrana, topografia acidentada, com poucas áreas, como a Rose comenta, de produção de volumosa, o que limita, né, a produção e encarece a produção, né, Rose? Esse é um fator limitante. Né? Esse foi o fator limitante, nós termos a condição de comprarmos o leite de fazendas, né, numa condição completamente diferente da nossa, claro, de produção de volumoso, em torno de 20% a 30% mais barato. Aí é uma decisão, né, econômica, né, foi uma decisão econômica. E a queijaria, ela veio junto com o criatório desde o início da criação. Você já começou também a verticalização da produção? Elas andaram juntas? Como é que foi isso? Desde o início. Quando você decide empreender, quando você quer empreender, seja no que for, não adianta você querer fazer uma camisa, o que você vai fazer com essa camisa? Né? Então, não adiantava ser bonitinho, ser apaixonada por cabras, e o que eu ia fazer com a cabra, né? Claro. Então, assim, quando é um negócio, né? Você tem que dar destino ao teu produto, né? Então, veio bem junto, né, na decisão de realmente criar cabras, ter uma queijaria, saber qual o tipo de produto que nós íamos produzir, qual o nicho de mercado, né? Nós já conversamos sobre isso. Existe mercado para muita queijaria de cabra, gente. Existe mercado para quem faz queijo fresco, existe mercado para quem tem queijo maturado há 1 ano, existe mercado para quem faz queijo como o meu, só que nós realmente decidimos e traçamos um projeto e uma meta de atender chefes de hotéis e restaurantes finos do Rio. Esse era o nosso negócio. E aí entra a parte que eu sei que você já vai me perguntar, da busca da tecnologia lá em 1996. Porque começou também, da mesma forma que a caprinocultura ainda era incipiente, ou com poucos criadores e com atividade ainda pouco explorada, os queijos também da mesma forma. A utilização do leite de cabra para a produção de queijos também tinha uma limitação de conhecimento e de possibilidades de trabalhar, né? É engraçado, assim, quando a gente conversa e fala sobre isso na minha mente, né? Passa um filme? Passa um filme, porque quando você traz uma tecnologia de algo completamente inovador para o teu país ou para a tua região, te traz também uma responsabilidade muito grande, né? Daquilo que você está disseminando, daquilo que você foi buscar, e principalmente, no nosso caso, na qualidade daquilo que eu estou oferecendo para o meu cliente. E isso é muito forte, porque eu fui buscar uma tecnologia lá na França, e eu hoje ofereço queijo para francês
que tem rede de restaurantes e hotéis no Rio. Então, assim, eu estou oferecendo um produto que ele tem que estar exatamente no padrão. Na origem que você foi buscar. Na origem que eu fui buscar. Aí as pessoas me perguntam assim, você tem queijo premiado? É uma pergunta que eu sempre escuto, tá? Eu adoro falar disso, Nós não temos queijos premiados, os nossos queijos são certificados. É muito mais do que premiado. Lógico. Queijo premiado, respeito todas as pessoas que participam, acho lindo, cada um tem um trabalho maravilhoso, cada um faz um tipo de queijo. Eu acho um movimento maravilhoso a questão dos prêmios, dos torneios, mas enfim, nós da Queijaria Geneve, nós nunca participamos. O que é ser premiado? Eu conheço produtores que tem um único queijo que foi premiado uma única vez na vida e que, inclusive, já parou de produzir. Isso é um queijo premiado, é um queijo que você fez, ele foi a um torneio e ele foi premiado naquela circunstância. Naquele momento ele teve uma diferenciação entre os demais. Isso, né? E aí ele foi premiado. Coloco todo o meu respeito por essas pessoas. Claro. Mas a certificação, o que é? É você produzir um produto que não é do meu país, você buscar essa tecnologia fora, você trazer todo o material, forma, grade, tela, tudo, você trazer isso tudo e você produzir durante quase 30 anos, porque já vão fazer 30 anos, a mesma qualidade. E assim, é uma coisa que muito me orgulha quando chegam os franceses aqui e eles realmente falam, o seu queijo é maravilhoso. Eu sinto o gosto da minha terra. Rememora as origens. As origens. Isso foi uma frase assim que, se tem uma frase na minha vida que ficou para sempre, foi quando o Claude Troagro conheceu o queijo crottin, que é o queijo que faz a chèvre chaud, que é a salada tradicional do francês. Quando ele degustou, ele não sabia que estava sendo produzido aqui. Ele degustou, ele fechou os olhos e falou: vocês chegaram quando da França? Olha isso, como é forte. Então, assim, ele não sabia que a produção era no Brasil. Fantástico. E ele perguntou: quando que vocês chegaram da França? Ele tinha um único restaurante na Lagoa, foi o primeiro restaurante. E assim, aquilo ali ficou para sempre, sabe? Então, assim, a certificação é isso. A certificação é você atender os chefes franceses e eles estarem conosco por quase 30 anos. É uma perenidade de um produto que tem por trás disso toda uma história, um trabalho, muita dedicação e que traz toda essa característica de origem, né? Uma certificação de origem, de fato, né? Verdade. Para conhecer a história aqui, exatamente, da Queijaria Geneve, os detalhes da queijaria, as parcerias, a estratégia e os produtos, no próximo bloco nós vamos entender um pouco mais desse processo. Mas queria convidar você que está nos acompanhando para a gente conhecer a estrutura. Vamos lá para conhecer a queijaria, entender um pouco mais do processo. Nós vamos conhecer um pouco da estrutura da queijaria para a gente voltar aqui para falar dos produtos e um pouco mais da história. Queijaria Geneve, Teresópolis, com a médica veterinária Rose Garcia. Voltamos já já. Você sabia que a verminose pode causar grandes prejuízos na sua criação? A verminose resulta em maior mortalidade, menor desempenho reprodutivo, redução na absorção de vitaminas e minerais, menor ganho de peso e baixo crescimento dos animais. Mas existe uma solução eficaz: Bioverme. Com o uso diário e contínuo de 90 a 120 dias, Bioverme garante o controle biológico dos eumintos. Bioverme deve ser fornecido via alimentação animal. É uma inovação no controle biológico de eumintos, permitindo o controle da verminose sem o uso de produtos químicos. Aumente a rentabilidade do seu negócio de forma natural e segura para humanos e animais. Escolha Bioverme e veja a diferença na saúde e desempenho dos seus animais. Bem, Rosa, a oportunidade de conhecermos aqui a estrutura da queijaria. Conta um pouco pra gente aqui dessa estrutura, o que a gente vai ter a oportunidade de ver aqui nesse exato momento que a gente está nessa estrutura. Bom, meu nome é Rose Garcia, sou médica veterinária de formação.
E uma das coisas que eu jamais poderia começar a falar da nossa estrutura seria sem falar das pessoas que realmente são importantes, né? Principalmente para a caprinocultura. A Fazenda Geneve, ela foi fundada por uma família, e nessa família nós tivemos o prazer de conhecer o Paulo Cordeiro, nosso saudoso amigo, que foi a pessoa que fez o boom da caprinocultura, né? No setor, né? Podemos assim dizer. E nesse quadro aqui, muito interessante, temos também ainda o professor Paulo Pinto, que foi uma pessoa muito influente, né? Que nos ajudou na genética. O André Guedes, que é uma pessoa que hoje é o expert em queijos do supermercado Zona Sul. Então, assim, fica o nosso agradecimento, principalmente como médica veterinária, né, ao nosso saudoso amigo Paulo Cordeiro. Pessoas que, de fato, foram importantes na sua história, aqui na história da Queijaria Geneve, né? Muito importante. E tem um que continua até hoje, que é o André Guedes, que eu perturbo direto, né? Se tiver algum problema, enfim, realmente o André é a pessoa, é o expert em queijo, né? Mas vamos conhecer a estrutura, né? Aqui é a entrada da queijaria, né? Então nós temos a parte de administração. Nesse corredor, deixa eu acender as luzes aqui. Nós temos aí as crianças, né, que já cresceram, uma já está na residência de medicina, um pouco da nossa história, contando sobre o primeiro prédio que foi construído, né, que foi o prédio que nós estamos agora, aqui onde nós fizemos o curso na França. As nossas cabras, quando iam para torneio, cabra de 10, 12 quilos por dia. Aqui a nossa muito conhecida, a nossa cabra que fez história, que foi a Baronesa de Geneve. Foi vendida para São Paulo, na época, por R$10.000. Foi uma cabra assim que ela abriu as portas para realmente você dar valor para um material genético de qualidade, né? Então foi um produtor chamado Jaime, e foi muito triste, mas realmente na época era o preço de um carro. Então a baronesa foi embora, mas deixou as filhas, né? Com certeza. E aqui a produção. Então, para você que está nos ouvindo, né, que queira conhecer e saber um pouco como é que é a produção, com quantos litros de leite você faz 1 quilo de queijo, isso é uma pergunta que a gente recebe frequentemente, né? Tudo isso você vai poder conhecer exatamente nesse visor aqui. Então, nós fizemos a produção em aquário. Se você perceber, tem esse lado aqui, tem o outro também, né, no final do corredor. Por quê? Porque a pessoa pode chegar aqui, ver o pessoal produzindo. Nesse momento ele está no processo de salga. Então é muito interessante, até porque a nossa intenção realmente não era esconder a produção, que é o que a maioria faz, né? A nossa intenção era realmente que o produtor pudesse, que a pessoa pudesse vir e ver toda a produção através desse visor. A interação efetivamente do consumidor e da pessoa que queira não só degustar excepcionais queijos, mas também ter a oportunidade de conhecer a história que está por trás daquele queijo, né? Verdade, até porque a nossa história é uma história muito pioneira, né? Eu acho que em 96 eu não tinha um parafuso no lugar, porque você imagina ir na França, buscar uma tecnologia de um queijo de cabra mofado e com carvão vegetal. Então, assim, isso para o brasileiro era algo muito diferente, né? Até de consumir, né? De consumir, até porque hoje ainda o queijo de cabra está muito melhor, mas o queijo de cabra ainda não é muito consumido pelo brasileiro. Só que, ao mesmo tempo em que foi uma coisa tão pioneira, tão inusitada, isso também nos trouxe um nicho de mercado muito diferente. Então, assim, eu não ofereci o meu queijo para vender numa padaria, para vender num supermercado. Eu tive que achar um nicho que realmente fossem pessoas que conhecessem o produto. E nesse momento, nós fomos ao chefe Claude Troagro, que na época tinha um único restaurante na Lagoa, né?
Ele é um grande padrinho nosso, ele disseminou o nome da Fazenda Geneve para os outros chefes amigos, e aí nós criamos um nicho de mercado em que hoje a gente consegue atender alguns chefes com grades exclusivas e tempo de maturação exclusivo que aquele chefe procura para aquela receita. Então, assim, ao mesmo tempo que foi muito inusitado, foi uma coisa que nos trouxe um nicho de mercado muito diferenciado. Então, assim, tem mercado para todo mundo e tem mercado para queijo fresco e tem mercado para queijo mofado. O interessante é que os queijos, a versatilidade do leite de cabra, que permite queijos de variados tipos, combina com qualquer mesa, né? Tanto uma roda de amigos para degustar um bom vinho, uma cerveja artesanal, né? Para alta gastronomia, para chefes de cozinha, quer dizer, um queijo versátil e que permite essa utilização de um universo muito grande, né? Você tem queijo para salada, e você tem queijo para vinho, você tem queijo para uísque. Então, assim, essa versatilidade vai conduzir você a tomar um vinho mais suave, um vinho mais forte. Se você quer um queijo mais salgado, tem um queijo nosso que ele combina mais com cerveja. E realmente, hoje, a produção do queijo de cabra, essa diversificação, né, na produção, você usa desde uma entrada até um prato de alta gastronomia. Harmonizações dos mais variados tipos, dos mais variados gostos, e é bom que todos tenham a oportunidade de experimentar todos os queijos com todas as harmonizações, né? Com certeza, né? Com certeza, e nós vamos degustar daqui a pouquinho na loja, mas só mostrando para vocês. Então, nós tivemos que trazer também as formas, né? Todas as formas foram importadas, essas formas a gente ainda não encontra no Brasil, e todo o processo, toda a nossa produção, ela ocorre aqui desde 1994. Então, desde 1994, nós temos a produção. Essa coisa do pioneirismo mesmo, ela vem um pouquinho depois, porque no início nós produzíamos só queijos comuns, tipo Minas, requeijão. Depois, então, é que nós fomos buscar essa tecnologia. E sempre trabalhando com leite de cabra? Sempre leite de 100% cabra. Nós nunca fizemos... Sempre o foco do desenvolvimento desse trabalho que você tem feito, né? Sim, nunca trabalhamos com leite de vaca, não. Hoje você tem processado quantos litros de leite aqui? Você faz o processamento todo dia? Como é que é a dinâmica de funcionamento aqui da queijaria? Então, no início, nós chegamos a ter quase 300 animais aqui na propriedade. Só que a propriedade ela é muito montanhosa, então nós nunca tivemos áreas planas para pastagem. E quando chega no inverno, isso encarecia muito a nossa produção, porque era feno para 300 animais e era muito caro. E como desde o início nós sempre tivemos produtores parceiros, famílias, fazendas que produziam para nós, chegou um momento que realmente a gente viu que vamos fazer o seguinte, vamos produzir queijo de cabra e deixa essas famílias, essas fazendas produzirem leite. E foi a melhor coisa que eu fiz. Por quê? Eu sempre comprei o leite em torno de 20%, 30% mais barato do que eu produzia na própria propriedade. E como são empresas, fazendas e famílias, que a gente tem um médico veterinário que faz a visita técnica, que testa a qualidade do leite, isso não impactou na qualidade da matéria-prima para a minha empresa. Então, nós já tivemos, sim, 300 animais aqui. Hoje em dia, nós só compramos o leite. Mas, respondendo a sua pergunta, nós trabalhamos aí em torno de 3.000 litros por semana. Por semana. Então, o leite chega em 2 dias diferentes e nós produzimos durante a semana. Perfeito. Falando dessa cadeia de suprimentos e parceria, nós vamos ter a oportunidade de contar essa história, de falarmos um pouco durante a nossa conversa, a nossa visita. Eu tenho certeza que eu tenho muita coisa também para trazer para você dos produtores que eu já visitei, que são seus parceiros, que nós vamos ter a oportunidade. Que bom! Vou ficar feliz. Nos fala um pouco para a gente dos queijos, né? Você tem produzido hoje quantos tipos de queijo, como é que você definiu, né, dentro dessa sua parceria, da estratégia da produção e a parceria com os produtores, a produção dos queijos. Quais os tipos e por que os tipos de queijo que você definiu aqui? Quando nós fomos à França, nós trouxemos uma tecnologia para 5 tipos de queijos franceses. Então é até bom se você puder mostrar aqui, ó.
Esse daqui é um queijo que chama-se Saint-Maure. É um queijo em formato cilíndrico, ele tem uma palha de carvão vegetal bem no meio dele e ele leva um carvão na superfície. O que acontece com algumas regiões da França? As regiões que nós trouxemos os queijos, elas são específicas e elas têm forma específica em que você vai comer um queijo Saint-Maure em qualquer país e o queijo Saint-Maure vai ser daquele formato, com aquela palha central e tem uma fina camada de carvão vegetal. Mas respondendo, nós trouxemos 5 queijos diferentes. Lógico que depois disso eu comecei a produzir alguns outros queijos também franceses, inclusive uns 2 ou 3 autoral meu, que foi queijo que eu criei aqui. Queijo com uma acidez própria, para você harmonizar com mel e nozes. Tem um outro que tem um coração que vai com geleia de frutas vermelhas. Mas respondendo de fato a pergunta, nós produzimos 5 queijos que são tradicionais. E aí eu vou falar aqui o nome deles, tá? O Saint-Maure, o Brick, Crottin, o Pyramide e o Charolais. Esses são os 5 principais queijos da Fazenda Geneve. Carro-chefe aqui. O carro-chefe. Sendo que o carro-chefe mesmo é esse queijo aqui, chamado Saint-Maure, que nós vamos degustá-lo lá na loja. Mas aqui, se você ver, tem o Charolais. E lá na mão do Matheus, ele está salgando o queijo Crottin, que é um queijinho um pouquinho menor. Se você chegar aqui, você vai conseguir vê-lo salgando o queijo Crottin, Perfeito. Tá? Ele não está salgando esse da frente, que é o Charolais, mas ele está salgando o queijo Crottin, que é o que está atrás dele também, né? Você pode visualizar ali em cima. E embaixo tem o queijo Brick, que é em formato de tijolo. Ok. Cada um desses queijos tem a sua harmonização, a sua característica, que nós vamos ter a oportunidade de conversar e falar daqui a pouquinho dessas características de cada um desses queijos. Expedição Bel Brasil, oportunidade de conhecermos aqui essa fantástica história, Queijaria Geneve, com a médica veterinária Rose Garcia. Então, muitas pessoas querem entrar na queijaria. Não é possível. A nossa inspeção ela é estadual, né? Nós temos uma fiscal do estado. E para entrar na queijaria, essa é uma pergunta muito frequente, a gente recebe muita gente no Instagram, mas eu queria entrar. Não pode. Para você entrar, você tem que tomar banho, você tem que estar uniformizado, né? Então, a qualidade, a higiene do ambiente é muito importante. E por falar em higiene, lá ao fundo, nós podemos ver a higienização das formas. Então, a cada produção é importante que as formas fiquem de molho, né? Numa solução própria e específica. E o pessoal lá, então, agora eles estão higienizando todas as formas que foram utilizadas durante a semana. A importância de você ressaltar a questão da inspeção, né? Nós temos aqui uma queijaria inspecionada, com produtos que têm todas as suas práticas de fabricação, as boas práticas de fabricação, de produção, os procedimentos operacionais, os famosos POPs, né? Que permite ao consumidor um produto de excepcional qualidade, com a garantia, a segurança alimentar, que é importante da inspeção, né? Muito. A oportunidade de conhecermos aqui os detalhes da produção de queijos aqui da Queijaria Geneve. E agora nós vamos ainda percorrer, fazer um tour aqui para conhecer mais detalhes aqui da produção. E para você que veio nos visitar, agora vocês vão conhecer as nossas mascotes. Vem comigo. Vamos lá para conhecer da estrutura aqui, Queijaria Geneve. Então, nós tínhamos aqui, nesse corredor aqui até o final, nós chegamos a ter 300 animais. Mas, devido à condição topográfica da fazenda, realmente a nossa produção ela encarecia demais pela falta de matéria-prima no sentido de volumoso. Então, assim, ainda sou procurada por muitas pessoas que querem iniciar uma produção e a primeira coisa que eu pergunto é: você tem área de pastagem?
você tem como produzir alimento para esses animais? Porque se você não conseguir produzir, a sua produção fica inviável, né? Eu tenho costume de falar, Rose, que antes de sermos pecuaristas, temos que ser agricultor, né? Produtor de volumoso, de alimento para a atividade da ovinocultura e que a ovinocultura viabilizar. Né? Com toda certeza. Por quê? Você imagina você ter 10 animais, é uma coisa, mas você ter 300 animais e você ter que dar a esse animal a condição de alimentação durante todo o ano, independente se você está no verão, se você tem chuva, se você não tem chuva. Então, assim, quer produzir? Tenha volumoso, tá? Então, nós chegamos a ter, nesse corredor aqui, até o final, 300 animais. Só que nós realmente vimos que a nossa condição, falando financeiramente, economicamente, não era viável para a caprinocultura. E, além disso, nós ainda estávamos competindo com famílias e fazendas que só faziam isso. Então, nós chegamos a um momento em que realmente decidimos que vamos produzir queijo. Nosso negócio não é o leite, né? Demorou, mas chegou um momento em que realmente nós decidimos produzir somente o queijo. E aí, quando nós decidimos produzir só o queijo, como quem é apaixonado por cabra não fica longe de cabra de jeito nenhum, nós resolvemos ter as mascotes, que são as mini cabras, tá? Então, nós temos aqui a mamãe Francine. Bita, Bita, Bita. Vem cá, vem. Comendo um feno de alfafa, né? Ali o filhinho dela, que está com 1 mês, e o outro filhinho lá. Já no solário ali. Lá no solário, espaço, né? Importantíssimo ter um solário para o animal. O animal necessita ter esse ambiente para que ele possa correr, pular, pegar sol, gastar o casco no cimento rugoso. Então, aqui sempre tudo foi muito pensado para o bem-estar do animal. Fundamental. Qualidade de animal por baia, alimentação, sal mineral, água de qualidade. Então, você tem que trocar, assim, a água do animal. A água tem que ser uma água de qualidade. Cabra é um animal extremamente seletivo, com cheiro. Então, assim, até a própria alimentação dela. De vez em quando, a gente dá folha de banana. Se a folha tiver com algum cheiro, ela não come. Extremamente seletivo. Extremamente, né? Seletivo. Caiu no chão, ela também já não come. Então, assim, atualmente nós temos as mascotes. Esse daqui é o Vitorino, que é um nosso macho, um jovem reprodutor. E esse é o espaço do cliente. Então, vem comigo conhecer. Vir aqui para você entender. Se for mulher, tem um espaço aqui que é instagramável. Todas as mulheres tiram foto nessa borboleta que fica super bonito. Tem esse balanço aqui também, tá? Então, o que nós fizemos? Nós criamos um espaço instagramável dentro do contexto da roça, né, que é o ambiente que nós estamos. Então, assim, tudo aqui já existia. Inclusive esse esqueleto aqui, né, que é de um professor muito amado, Paulo Scherer, professor de anatomia da UFRJ, onde eu me formei, né? Sou muito feliz por isso. E ele me deu de presente quando eu formei em veterinária. Então, a gente recebe turmas de veterinária para conhecer, porque às vezes o aluno, ele conhece de veterinária, ele tem esqueleto disponível de cachorro, de gato, de cavalo, de vaca, mas de cabra não, tá? E uma coisa muito interessante, que é uma curiosidade que eu gostaria de mostrar, é que a cabra, ela não tem dente na parte superior, tá? Isso é uma coisa muito interessante. As pessoas acham que ela vai te morder igual cachorro, não morde não, tá? Isso é bem bacana. E além disso, nós temos ali um coração com forminhas de queijo. Então, o que nós fizemos aqui foi trazer para a pessoa que está no grande centro, a pessoa que mora em apartamento, a pessoa chega aqui, senta, come um queijo, tira as fotos e depois, então, ela pode sim conhecer aqui a loja. Vou te convidar. Então, vamos lá.
Agora vocês vão conhecer um ambiente instagramável. Bem. Ó, esse é o nosso arroba, queijos de cabra Geneve. Aqui nós temos um queijo. Então, assim, esse ambiente é um ambiente que não tem uma pessoa que venha nos visitar e que não faça uma foto aqui, tá bom? Então, esse foi um ambiente pensado exatamente para o Instagram, que hoje é um dos maiores meios de comunicação, né? Certeza. E que todo mundo, onde vai, tira uma foto e posta. Então, esse ambiente foi exatamente pensando nisso, tá bom? Rose. Olá! Agora você vai conhecer a loja da queijaria. Ó, uma das perguntas, uma das primeiras e que todo mundo nos faz é: quais os dias de funcionamento? Nós estamos abertos de quarta a domingo, de 10 às 17. Tá bom? Vai ser um prazer receber vocês para conhecer e degustar todos os nossos produtos. E vamos aqui, lá? Esse espaço, efetivamente, Rose, explica pra gente que espaço é esse e o que nós vamos ter a oportunidade de encontrar aqui nesse espaço. Ah, esse espaço é o mais gostoso da fazenda. Você vai encontrar as delícias que são produzidas lá na produção, lá na queijaria. Além disso, tem mel artesanal, tem geleia, tem biscoito, tem mel trufado, que é delicioso com queijo de cabra, tem compotas artesanais. Isso tudo, se você quiser, você pode mostrar. Vamos lá, vamos conhecer aqui a estrutura. Você falava com a gente uma curiosidade do espaço. Aqui também era um espaço da produção de cabras antigamente, né? Então, aqui era o local onde viviam os cabritinhos, né? Os cabritinhos, falando agora um pouco de produção, de veterinária, eles precisam estarem, principalmente na primeira fase da vida, muito abrigados de vento e de umidade. Então aqui era o lugar, foi o lugar que nós fizemos para abrigar exatamente, chegamos a ter aqui 200 cabritinhos. Então era o lugar onde eles ficavam com uma luz acesa, bem abrigados, com feno. Então depois que nós decidimos abrir a loja da queijaria ao lado, nós fizemos uma pequena reforma. Mas essa estrutura toda aqui, ela servia como berçário. Porque o antigo espaço da produção, efetivamente, que ainda continua com todo esse ar da caprinocultura, agora em forma de queijos dos mais variados tipos, e a loja aqui da queijaria, efetivamente, né? Isso, aqui é a loja da queijaria. Nós realmente trabalhamos com produtos de primeira qualidade, cachaça artesanal, cerveja também, as geleias, biscoito, o mel de extrema qualidade, mel premiado, café. Oportunidade que você traz, inclusive, para que produtores da região possam ter os seus produtos aqui também, né? Com certeza, nós trabalhamos com produtos da região. Aliás, é uma coisa que hoje está em moda, né? Você trabalhar com produtos da região. Antigamente, o bonito era você trazer um produto importado, né? Hoje em dia, não. Inclusive, falar em produtos da região, essa paleta artesanal aqui é uma paleta de um casal de Teresópolis que foi buscar a tecnologia fora e que faz o maior sucesso. Então, o turista que vier aqui para conhecer a história, produtos da Queijaria Geneve, vai ter a oportunidade de ter também essa diversidade de outros produtos de parceiros que você criou ao longo do tempo aqui, né? Com certeza. Inclusive, uma empresa muito grande já e bastante antiga, que é a Suavitrate, que produz vários produtos, inclusive com leite de cabra. Tem ali algum produto? Você pega para mim, por favor? Essa empresa é uma empresa que é da região. Ela é uma empresa que fica aqui na estrada Teresópolis-Friburgo e que produz alguns produtos com leite de cabra. Eu vou mostrar para você, que são produtos de extrema qualidade e aceitação. Olha que bonito, olha. Hidratantes. Esse daqui... esse é um sabonete líquido e tem também em barra. Pega só esse aqui, segura esse, quero só esse. Olha, que bacana. Então, nós trabalhamos com produtos da região e isso é extremamente importante que você fomente e que você possa ajudar as pessoas que estão ao seu redor, né? E é uma cadeia, né? Uma cadeia de suprimentos, de fornecedores, que mantém a atividade da caprinocultura extremamente ativa, né, dentro desse processo que você trouxe da sua visão
e dessa sua particularidade que é trazer o empreendedorismo para dentro do seu espaço. Né? Verdade. Inclusive com produtos de extrema qualidade, né? Fantástico. A oportunidade de conhecermos aqui as particularidades, as peculiaridades aqui da Queijaria Geneve. Você que está acompanhando a Expedição B Brasil, com certeza vai ter a oportunidade de conhecer e não deixe de vir para ter a oportunidade de degustar, de comprar e de ter a vivência Queijaria Geneve aqui em Teresópolis. Nós vamos contar um pouco agora dessa história da queijaria. Bem, Rose, tivemos a oportunidade de conhecer, né, a estrutura aqui da queijaria, o ambiente, né, que você preparou para receber o seu cliente, o turista, diga de passagem, de excepcional bom gosto, com muito carinho, muito cuidado, né, com toda a harmonização do ambiente de serra que nós estamos aqui no município de Teresópolis e a qualidade do que nós vamos falar aqui agora, que são os queijos. Mas não menos importante, antes de nós falarmos do queijo, você teve um cuidado, né, na estruturação da queijaria, uma queijaria que tem a inspeção sanitária, né, que tem toda uma estrutura, né, e uma organização, e você foi buscar não só a informação e as receitas, como os materiais e os equipamentos para produzir esse queijo. Você também buscou fora, né? Como é que foi a história da queijaria em si? Quando se pensou em produzir queijo, né, quando se pensa em produzir queijo, existe uma infinidade, principalmente na França, né? E que não é mentira não quando falam que se a gente ficar na França durante um ano e você tem um queijo diferente por dia, isso é verdade, né? Então, assim, o que produzir e por que produzir, né? Então, realmente, essa tecnologia francesa, ela inicialmente foi em busca de 5 produtos diferentes, sendo que 2 deles levam carvão vegetal. E por que isso? Porque o nicho de mercado que eu queria realmente atingir eram os chefes franceses que aqui estavam. Então, você já tinha isso em mente? Essa era a ideia lá? Já tinha. Até porque, há 20 e poucos anos atrás, o brasileiro, era até difícil consumir queijo de cabra, né? Então, era uma coisa que, assim, porque durante realmente muito tempo, o leite de cabra, ele tinha cheiro de bode. O bode, ele tem a característica, assim, de se urinar na barba, nos braços. Isso é importante, faz parte do processo reprodutivo da espécie, só que as pessoas não tinham cuidado de separar bode e cabra, o bode vivia na ordenha. Então, esse preconceito, né, do queijo de cabra, ele é muito menor hoje, mas ele era muito forte naquela época. Fazendo um parênteses, né, hoje as boas práticas de produção, de fabricação, são inerentes à produção de um bom leite, de um bom queijo. Quer dizer, existe todo um cuidado do produtor e da queijaria, né, em preocupar-se com todas as boas práticas, os povos, etc. Isso vai lá do curral até o produto final, né? Começa lá no curral, lá no curral. Principalmente lá. Com certeza. Se você não tiver no teu curral higiene, qualidade na ordenha, se você não tiver essa asepsia, a tua matéria-prima já está comprometida. Exato. Então, é exatamente isso aí, começa lá no curral, né? Mas a pergunta foi por que, né, nós fomos buscar. Então, isso já era muito claro, de que se queria um produto inovador, né, que não existia aqui no Brasil, e para quem seria vendido esse produto. Então, nós fomos, sim, em 96, numa fazenda escola na França, e ficamos lá durante 3 meses para aprender a tecnologia. Não é simples, não é uma coisa que você pega e faz igual um queijo frescal, igual um requeijão. Tem sim uma tecnologia, ela é
detalhada de pequenos detalhes e que fazem toda a diferença no final em relação à textura da massa, em relação à casca do fungo. Então, assim, existe uma complexibilidade. Claro, são detalhes que fazem aquela característica daquele tipo de queijo, né? Daquele tipo de queijo. Então, assim, foi muito claro, foi muito simples, a ideia era essa e foi isso que foi colocado em prática. Então, fazendo aí uma linha do tempo, né, desse seu trabalho inicial, como você falava, que passa um filme na cabeça quando ele está contando a história. Como é que foram os primeiros queijos, como é que foi a experiência dos seus clientes com os primeiros queijos produzidos aqui? Então, foi triste. Durante os 6 primeiros meses aqui no Brasil, né, não dava certo. A umidade é diferente, o fungo crescia diferente, a temperatura é diferente, então até ajustar tudo isso, né? Porque o que a pessoa às vezes não tem em mente é que isso daqui é um organismo vivo, com certeza. Né? O fungo, ele é vivo. Então, assim, temperatura e umidade para fungo são os 2 parâmetros principais. Então, assim, se você não fornece a ele temperatura e umidade adequada, ele não vai crescer, ele não vai desenvolver, ou ele não vai desenvolver como deveria para te dar características de textura, aroma, sabor. Então, assim, foi complicado. Foi penoso. Foi. De sentar na queijaria e chorar e falar o que eu fiz da minha vida, né? Porque o investimento foi gigante, né? E o que eu fiz da minha vida. Mas a gente na vida ultrapassa barreiras, né? E quando você tem um foco, quando você está determinado, quando você tem sangue empreendedor, né? Você não desiste. Né? Você tem, aliás, uma das maiores características de qualquer empreendedor é ser persistente. Com certeza. Então, assim, eu fui persistente e aí, respondendo já a segunda fase, a primeira experiência foi realmente com Claude Troagro. Ah, é? É. Nós marcamos um jantar e levamos o queijo croton, que aliás é esse queijo aqui, é um queijo que possui 2 unidades na mesma embalagem e ele faz a chèvre chaud, que é uma salada tradicional francesa. O francês, ele tem uma salada assim como a nossa aqui, que é alface, tomate, cebola, uma azeitona, enfim. Eles têm uma salada que é feita com o queijo croton. Esse queijo. Ele quente no forno. E quando o Claude degustou, ele falou, quando que vocês chegaram da minha terra? Então ali, sem ele saber que estava sendo produzido no Brasil, nós ali tivemos a certeza de que a gente estava no caminho certo, né? Ali foi o despertar realmente. Ali foi o despertar realmente. E essa abertura de mercado, né? Você com esse espírito empreendedor, buscando receitas novas, trazendo também receitas autorais aqui para a queijaria, você também teve um trabalho da porteira para fora que foi abrir mercado, né? Num ambiente que ainda era pouco conhecido, além desses chefes de cozinha. Como é que foi essa experiência dessa abertura de mercado e como é que foi a sua estratégia para você hoje conseguir colocar esses queijos como você tem colocado? A experiência foi penosa. Eu costumo dizer hoje, eu tenho 2 filhos, né? Quer dizer, eles já estão adultos, 27 e 21, e eu falo muito para eles da questão do Instagram, das redes sociais. E eu falo para ele, mamãe fez o nome da Fazenda Geneve no Gogó. Por quê? Não tinha assim, nada disso, né? Não tinha. Se você parar para pensar o quanto que realmente foi difícil fazer o nome da Fazenda Geneve, porque foi através de visita todo final de semana. Eu pegava tinha uma S10, e eu pegava uma cabra e um filhotinho e ia para a porta dos supermercados e eu ficava ali sábado e domingo sozinha, fazendo degustação, mostrando para as pessoas, falando do que eu falo e faço até hoje aqui na loja. Eu estou aqui todo sábado e domingo, então assim, foi um trabalho muito difícil,
Não foi fácil. Trabalho de formiguinha, de garimpo. De formiguinha. Né? Fazer ali, garimpar. Foi de formiguinha, né? E aí começou, então, vinha um cliente, aí esse cliente gostava, recomendava outro cliente, porque não existia internet. Sim. É fato, não tinha. O telefone era de linha, de discada. Telefone de linha, não existia celular, nada disso, enfim. Então foi muito difícil. Como é que você tem visto esse crescimento? Desculpe de cortar, mas já aproveitando da sua experiência, né, e de quem viveu um momento de desbravar mercados, né, de você ver o mercado hoje. Como é que você está vendo esse mercado dos queijos de cabra, e de queijos do modo geral no Brasil, caindo no gosto do consumidor e ampliando cada vez mais? Como é que você está vivenciando isso, em especial aqui no Rio de Janeiro? Olha, eu fico muito feliz por vocês, meus amigos produtores que chegaram agora. Eu fico realmente muito feliz. Eu fico muito feliz porque o mercado cresceu muito, né? Uhum. Eu fico muito feliz porque o brasileiro está conhecendo e apreciando os queijos feitos com leite de cabra, que era uma coisa muito difícil. Uhum. E eu fico muito feliz porque esse crescimento, ele só vem agregar e ele vai crescer cada vez mais, porque queijo é um alimento completo. Então, assim, hoje em dia, as pessoas que estão preocupadas com alimentação, você consumir um queijo no almoço, você está consumindo ali um alimento proteico e que está quase que te suprindo a necessidade de uma refeição. Uhum. Então, assim, é um alimento completo, né? Não dá para se falar completo em tudo, porque nada é completo em tudo, nenhum alimento. Mas é um alimento que tem realmente característica de digestibilidade. O leite de cabra, ele tem mais cálcio, ele tem mais potássio, a digestibilidade dele, ele tem em torno de 12% menos de lactose. É uma característica que você, se toma um copo de leite de vaca, ele demora em torno de 2 horas para digerir, o da cabra demora 40 minutos. Então, assim, atletas, pessoas idosas, pessoas com problemas de trato gastrointestinal, intolerância. Então, assim, eu só vejo com bons olhos e eu estou muito feliz com esse boom aí, né, da valorização do queijo, principalmente do queijo artesanal. Nós falávamos aqui há pouco, né, dessa ainda dificuldade em alguns ambientes, né, ou mesmo do consumidor, de ter aquele preconceito, a ideia pré-concebida dos queijos de cabra, né? Mas a gente tem visto que cada vez mais as pessoas experimentam e quando experimentam viram fã de carteirinha, né? Como é que você tem visto isso também? Existe ainda aquele cliente que ainda torce o nariz, que faz bocas e caras para consumir o queijo e depois que consome, muda completamente a ideia e já passa a ser um cliente cativo? Então, hoje em dia, as pessoas que degustam, principalmente os nossos queijos, que nós procuramos sempre oferecer o queijo fresco, porque o queijo de cabra maturado, assim como qualquer outro queijo maturado, ele tem um sabor muito forte. Claro, característico do queijo. É característico, mas o que acontece com a pessoa que teve uma experiência ruim no passado? Essa experiência ruim parece que fica gravado na memória da pessoa e que ela não consegue apagar essa memória. Claro. Então, assim, eu posso te dizer que em torno de 80% degusta, aprecia e passa a ser cliente. Mas existe um percentual que tem essa memória olfativa, degustativa, que é complicado. Existem, sim, pessoas que não conseguem de forma alguma se desvencilhar, mas a maioria, de um modo geral, nossa, melhorou muito. Queijo de excepcional qualidade. Com certeza. Aqui, né? E na gastronomia, né? A gente falava, o queijo de cabra, como a gente tem procurado sempre enfatizar, são queijos que cabem em qualquer mesa. Numa roda de amigos para degustar um bom vinho, e, aliás, diga-se passagem, com harmonizações de diferentes tipos de vinho, diferentes tipos de queijo, uma boa cerveja artesanal, mas também cabe na alta gastronomia, como é o seu foco e o trabalho que você vem fazendo desde o início. Como é que está a utilização na alta gastronomia dos queijos, em especial dos queijos Geneve? Nosso negócio sempre esteve muito ligado à alta gastronomia, né? E o queijo de cabra tem essa característica, né?
pelo fato de ser um queijo com valor agregado mais alto, de estar na mão de chefes franceses, principalmente. Então, assim, desde o início, nós sempre estivemos muito ligados à alta gastronomia. Então, assim, é um produto realmente fino. Quando a gente fala em queijo de cabra, em trufa, né, em alguns cogumelos, então é um produto mais ligado à alta gastronomia, mas não é só produto para alta gastronomia. Claro. Nós temos produtos, como você falou, para você tomar uma cerveja, numa roda de amigos. Nós temos produtos para salada, para atletas. E acessível a qualquer consumidor. Acessível, né? acessível a qualquer público. Muitas vezes a gente está falando aqui de alta gastronomia, as pessoas têm a impressão que o poder aquisitivo para esse consumo, para esse tipo de queijo, né, muitas vezes não cabe no bolso do consumidor normal, né? Mas pelo contrário, né? Cabe. Para qualquer consumidor de vir aqui degustar, comprar e virar um cliente cativo de estar na mesa dele toda semana, todo dia. Né? E de estar se alimentando bem com produto de qualidade, nutritivo. Você tem um detalhe aqui também do projeto, do trabalho que você fez, que nós estamos num ambiente que você pensou cada detalhe aqui do ambiente, explorando do que já existia da caprinocultura, né, quando você criava as cabras, e você foi transformando os ambientes e trazendo, não deixando perder as raízes aqui do projeto, e você possibilita que as pessoas tenham essa vivência aqui, né? Tem o restaurante, tem a queijaria, tem aqui a loja da queijaria. Como é que funciona isso? Como é que as pessoas que estão acompanhando a Expedição Beer Brasil quiserem ter a oportunidade de conhecer como é que são os horários e os dias de funcionamento, tanto aqui da queijaria, quanto da loja, quanto do restaurante? Então, a queijaria, ela, primeiro falando do aproveitamento, né? Uhum. Eu, quando fui estudar na Rural, morava em Botafogo e morava em apartamento, e quando eu fui para a Rural, eu só pensava o seguinte: meu Deus, como é que vai ser se eu tiver que voltar a morar em apartamento? Porque eu odiava apartamento, eu queria morar na roça, então meu sonho realmente era estar na roça. Eu moro dentro da fazenda, né? Eu olho tudo todos os dias e faço isso com muito amor, assim como eu fiz lá no primeiro dia. Então, assim, os horários de funcionamento são de quarta a domingo, de 10 às 17. Okay. Então, depois nós vamos deixar, né, o Instagram. Nós temos à disposição o Instagram, tem à disposição o nosso WhatsApp também de vendas, okay. Mas normalmente de quarta a domingo. Às vezes tem feriado, claro, né? Então a gente acaba emendando, mas normalmente quarta a domingo. Perfeito. E aí as pessoas têm essa oportunidade dessa vivência, dessa experiência de degustação. Existe um momento da degustação de pratos também, você promove algum tipo de atividade que as pessoas têm a oportunidade de vir conhecer, comprar, mas também degustar? Como é que funciona? Então, todo mundo que entra na queijaria degusta os nossos queijos, só se não quiser. Mas nós temos, sim, uma pequena aula, existe uma degustação guiada. Okay. Nós temos esse guia aqui, né? E esse guia, ele fala de todos os queijos que nós produzimos, e nesse guia aqui, nós sempre fazemos da seguinte forma: você pega esse guia, deixa ele aqui, e aí, conforme nós vamos falando dos queijos, a pessoa acompanha nesse guia. Fantástico. De onde é o queijo, qual a característica dele, para que ele serve, a harmonização. Tem a orientação da sua equipe aqui. Tem uma equipe aqui que vai te atender e vai falar de cada queijo. E para falar dos queijos, nós vamos agora, no próximo bloco, conhecer os queijos, detalhes desses queijos, para finalizar essa nossa visita fantástica do dia de hoje aqui. Queijaria Geneve, em Teresópolis, região serrana do estado do Rio de Janeiro. Expedição Beer Brasil, nós estamos aqui em Juiz de Fora, na unidade fabril da empresa Nutriplan Sal Minas, empresa produtora de rações, de sal mineral, de núcleo proteico para batida de rações. Você que é criador sabe da importância da nutrição no seu criatório. Nutriplan Sal Minas, empresa parceira da Expedição Beer Brasil desde o primeiro estado, Minas Gerais, onde o projeto se iniciou, Espírito Santo, e agora também no estado do Rio de Janeiro. Você que tem o seu criatório de caprinos e ovinos, que consome rações, que consome sal mineral e também núcleo proteico, dê preferência aos produtos Nutriplan Sal Minas, empresa do projeto Expedição Beer Brasil. Vamos estar levando os produtos, divulgando os produtos por onde a expedição for passar. Conto com a sua preferência para os produtos Nutriplan
Salminas. Forte abraço a todos. Pô, nós falamos aqui desse trabalho que você teve, o cuidado, né, de ter essa receptividade para o cliente que chega aqui, né? É um acolhimento de fato, a pessoa sentir um ambiente aprazível, agradável e principalmente ter a oportunidade de conhecer, né? Então esse cuidado que você teve de fazer, né, esse material, o panfleto contando a história dos queijos, faz parte também desse processo da recepção aqui, né? Na verdade, o que eu espero quando o cliente chegue é que ele tenha uma experiência, né? Claro. Não é simplesmente cortar o queijo e oferecer ao cliente. Então, assim, foi tudo muito pensado e eu preparei esse folheto exatamente para que haja esse relacionamento, essa intimidade entre nós e o cliente. Até porque degustar é uma coisa que na maioria das vezes a pessoa deixa até o palito, já deixa o palitinho ali, você pega o palito, espeta, come e às vezes nem fala com ninguém. Aqui não, você vai ver o queijo que você está comendo, de onde ele é, aí eu já vou saber como que você chegou na minha casa, se foi algum amigo se foi algum amigo que indicou, se comeu o nosso queijo em algum restaurante. Então, assim, como é uma coisa que eu faço com muito amor, embora, né, eu já te falei, são quase 30 anos, eu gosto de conhecer o meu cliente. Fantástico, fundamental. Importante até para ver o perfil dessa, né, e tem esse feedback, né, esse acolhimento que você está tendo também, né? Bom, eu costumo falar que essa é a parte mais difícil da visita da expedição, a fase da degustação, né? Aliás, eu tenho sofrido bastante, viu? Visitando, conhecendo, tendo a oportunidade de conhecer doces, queijos, né? Comer também cortes de cordeiro, de cabrito, né? Experimentando carnes, etc. Mas fantástico, a oportunidade não vai ser diferente aqui. Nós estamos aqui num dos mais tradicionais laticínios de queijo de cabra do Brasil, com produtos excepcionais. Eu não vou me furtar da oportunidade não só de conhecer, como de degustar. O que nós vamos ter a oportunidade de degustar aqui hoje? Então, a nossa degustação ela é sempre pensada no sentido de vamos iniciar por um queijo mais suave, um queijo para salada. E aí, quando a gente fala desse queijo, nós estamos falando de uma massa francesa chamada Boursin. E aí, o que nós fazemos? Deixa eu pegar um pote. Olha, esse é o queijo aperitif. A massa dele é uma massa francesa que nós já preparamos em bolinhas e temperamos com azeite, ervas e pimenta rosa. Vou deixar você me dizer se ele é bom ou não. O Boursin tem uma característica que ele é muito versátil, né, Rose? Muito. Ele permite, inclusive, não só a harmonização, como a massa permite formatos diferentes. Nesse formato que você está apresentando para a gente, a bolinha, temperada, mas também para quem trabalha, por exemplo, em restaurantes, pizza, pode ter um sachê que você... Pode, tem, né? Balde também para restaurante. Esse é um queijo muito usado em salada, você comer ele com uma torradinha, agora no inverno tomar um chazinho à noite, comer ele com uma torradinha. Ele é muito versátil. Na verdade, o queijo Boursin, o francês utiliza ele tanto salgado como doce. Eles usam também muito com frutas vermelhas batido. Muito bom. Como eu sempre tenho enfatizado nas visitas, eu sou fã do queijo Boursin. E aqui a gente tem a oportunidade de experimentar com essa característica do queijo aqui, da queijaria Geneve, fantástico. O queijo traz realmente, é muito gostoso. Se prepara. Esse é o nosso carro-chefe, chama-se Saint-Maur. É um queijo de Touraine. Ele é um queijo, além de ter uma aceitação em torno de 95%, ele tem uma camada de carvão vegetal, por isso ele tem essa coloração acinzentada, e ele tem essa palha de trigo bem no centro, como estrutura física dele. Por quê? Todo o nosso, pode degustar, fica à vontade. Todo o nosso, enquanto você degusta, eu te falo do produto. Todo o nosso processo é artesanal. Então, como ele é um queijo muito grande, nós precisamos colocá-lo na mão, aí bota a mão no carvão, bota nele, igual você viu o pessoal salgando lá. Então, a gente precisa passar o carvão nele todinho e ele quebraria, por isso ele tem essa palha bem no centro. Inclusive, essa é aquela forma que você mostrava pra gente, que é uma forma, né, que você trouxe, inclusive, no Isso, aqui Brasil, não, né? Tem. Uma massa deliciosa, né? Delicioso, né? Macio, um queijo leve, né? E ele fica com essa... com o aftertaste, né? Você continua com o paladar do queijo, né? Na papel degustativo você continua ali um pouco ácido, né? Ele é leve, um queijo gostoso. Um pouquinho ácido porque ele está fresco.
Ele hoje está em torno, ele tem mais ou menos aqui uns 12 dias. Mas se você degustar esse queijo com 1 mês, ele é um queijo completamente diferente. Perfeito. E é exatamente esse cuidado. Você falava que é vivo, né? O fungo é vivo, né? Ele tá maturando, ele sim. Tá deixando, E é por isso que é importante você oferecer um queijo para o brasileiro, um queijo fresco. Fantástico. Porque ele fica com esse pouquinho de acidez. Não, mas é característico, mas é gostoso, não é forte, né? Ele traz essa... Nossa, você não faz ideia né, da qualidade, né, e do quanto esses queijos são gostosos. Esse é o brick. Isso. Ó, queijo brick. Queijo em formato de tijolo. Esse queijo, ele leva o mesmo fungo do queijo camembert e do queijo brie. Por isso que algumas pessoas, às vezes, na degustação, falam assim, mas eu tô sentindo um gostinho do queijo brie. É normal, porque é o mesmo fungo. Tá? Esse queijo é um queijo mais amanteigado. Isso. Então, quem gosta de uma massa mais amanteigada, é exatamente esse o queijo. Muito bom. Mas agora você se prepara. É? Uma novidade você faz ideia como é que tá sendo. Se prepara, olha que lindo. Esse é o Pyramide. Esse é um queijo próprio para quem quer tomar um espumante, um vinho branco. Ele tem uma concentração um pouquinho mais elevada de sal. Olha que delícia. Essa é a principal característica, um pouco mais salgado. Ele tem uma massa mais seca e mais salgada. Não é? E ele, assim, quem toma um espumante, quem toma um vinho branco, ele é unanimidade. Pyramide. Muito bom. Gostou? Fantástico. Você sentiu um pouco mais de sal, uma massa um pouco mais seca. O quanto que o brick era cremoso, o Pyramide ele tem uma massa mais seca. Fantástico, bom demais. E agora, o tradicional, conhecido no mundo todo, queijo croton. É ele quem faz a chèvre chaud, que é aquela salada tradicional do francês, né, que eu já comentei com você, feita com ele quentinho no forninho. Ele tem essa característica de ficar dourado por fora e quentinho dentro. E esse é um queijo aqui de uma salada que eles comem diariamente. Delicioso. Delicioso, né? E a característica de um queijo por outro, o difícil é a gente, se fosse para escolher, a gente vai ter que ficar aqui mais tempo, porque é difícil aqui escolher. Esse é o problema, esse é o problema. O cliente, ele vai assim, ele fala, poxa, Rose, maldade isso que você faz, porque dá o primeiro, gosta, dá o segundo, mas é exatamente para você viver essa experiência de cremosidade, de teor de sal mais elevado. Eu tenho tido a oportunidade, hoje, como falei há pouco, de visitar muitos criatórios e visitar também queijarias, né? Mas você trouxe aqui uma variabilidade fantástica, de uma diferença de sabores, de gosto, que traz realmente um queijo leve, né, extremamente saboroso, né, com características, cada qual com a sua característica, mas fantástico. Você tem que vir aqui, né, tem que ter a oportunidade de vir aqui degustar, vir aqui para conhecer o espaço, né, para estar aqui com essa pessoa simpaticíssima que é a Rose, faz questão de receber, mas em especial de conhecer os produtos aqui. Parabéns aqui pelo seu trabalho, pelo trabalho da equipe, fantástico, né? Muito obrigada. Conhecer aqui. Mas Rose, eu queria também ter a oportunidade de a gente enfatizar uma história muito bacana que você está fazendo, e eu queria registrar isso aqui nessa nossa visita. Eu tive a oportunidade lá em Minas Gerais de visitar o Lucas e a Helena, lá no Capril Três Irmãos. Tive a oportunidade de visitar aqui no Rio de Janeiro, né, Capril Arca de Noé, o Leonardo e a Carla, né, que são seus parceiros que vendem leite para você. E eu tive a grata satisfação de ver no olhar deles, na fala deles, quando eles falam da parceria com a Rose do Geneve. Um sentimento de profunda gratidão, né, porque além de ter uma relação comercial, eles demonstraram nas falas a relação humana, né, e o quanto você foi importante na história deles, na história do Capril, na história familiar, e de permitir que eles estejam na atividade da caprinocultura leiteira. O Lucas e a Helena, além da história familiar, da mãe, e contaram todo o envolvimento do processo de continuar o trabalho que a mãe começou, né, falaram dessa proximidade que você teve e da história do início do Capril, né, do Capril Três Irmãos, do trabalho que eles fizeram desde a história da mãe.
E com a Carla e o Leonardo, que é uma agricultura familiar, a família que vive da atividade, a Carla deixou isso claro na visita, dizendo que a história deles só existe porque por trás deles existe arroz do Capri Geneve. Então essa história de parceria que você está construindo, né, de trazer, você está na realidade não só tendo oportunidade, mas por trás desses queijos tem toda essa história. Então assim, eu não poderia deixar de enfatizar isso, porque isso realmente marcou essas famílias, essas visitas, e a gente percebeu o quanto você é importante para eles nesse processo e por trás desse trabalho que você está fazendo, o quanto você está oportunizando que essas pessoas estejam na atividade da caprinocultura. Isso foi fantástico, eu queria registrar e trazer para você o abraço que eles pediram que eu trouxesse nessa visita, quando eu falei que viria aqui, né, todos eles falaram assim, não só conta a história, mas leva o nosso abraço. Você quer que eu chore? Não, né? Chega a emocionar, né? Porque eu tenho uma filosofia de vida que, primeiro que a gente tem que fazer o bem, né? E o bem sem olhar a quem. E fazer o bem sem que ninguém saiba, né? Uhum. Na Bíblia diz que o que a mão esquerda faz, a direita não precisa saber e vice-versa, né? Então, assim, realmente são famílias, né, em que existem momentos na produção do leite de cabra, e agora eu vou falar para quem entende um pouco, que é a chamada entre-safra, em que eles produzem muito pouco, existe uma fase que produzem muito e outras que produzem muito pouco. E nessa fase é muito importante que nós, como laticínio, queijaria, a gente possa dar um suporte financeiro para essas famílias, porque elas vivem daquilo. Exatamente. Então, assim, eu sou muito grata pela vida deles, né? E entendo a gratidão deles para com a minha pessoa, porque realmente, assim, quando chega na entre-safra, é muito complicado para eles, sabe? É verdade. Porque eles vivem, a fonte de renda deles é o leite. E se você chega a produzir 1.000 litros na safra e na entre-safra você entrega 300, uma queda de receita muito grande, né? Muito grande. Mas eles continuam com as cabras comendo ração, comendo capim, gastando luz, com o resfriador ligado. Até porque essa produção tem que depois continuar também, né? Porque você tem o seu planejamento também. Ela aqui, tem que continuar. Então, assim, foi difícil não chorar agora, tá? Porque se o mundo pensasse, né, dessa forma, em que a gente está aqui, mas a gente não é nada. A gente não tem nada. É um suspiro, né? É um suspiro. Então, assim, se eu posso ajudá-los, e é exatamente o que eu estava conversando com você, sobre o que é para um empresário, mas eu estou no vermelho. Está no vermelho quanto? 3.000? Fica 4, fica 5. Mas dá um suporte para uma família em que ela precisa naquele momento do teu apoio. Uma diferença enorme, né? E que é a compra do mês. Então, assim, eu sinceramente, eu consigo sentir o amor deles através da tua fala, porque é exatamente esse o amor que eu tenho por todos eles, sabe? E tenho certeza que a recíproca é muito verdadeira, porque foi espontâneo, porque na nossa visita, quando a gente tem a oportunidade de conversar com os criadores, um dos trabalhos que a gente procura mostrar é exatamente a organização da comercialização, né? E para ambos, né, na visita, eles deixaram claro que essa parceria com você aqui na Queijaria Geneve fez toda a diferença e faz a diferença na vida deles. Então, assim, foi marcante para eles, continua sendo marcante. Você está de parabéns pelo trabalho, pela qualidade, mas principalmente por esse trabalho social aqui da Queijaria, que, antes de mais nada, permite a famílias que vivem da atividade, estejam na atividade, permaneçam na atividade, com qualidade de vida, ganhando dinheiro na atividade, com essa parceria que vocês têm desenvolvido. Verdade. Aqui. Eu deixo a minha profunda gratidão para os produtores, que são os meus parceiros. Eu vou sempre estar aqui no que for possível, porque eu não seria nada sem vocês. Então, assim, meu abraço de todo o coração, e fico muito feliz que eu consigo, mesmo de longe, transmitir o meu amor, sabe? Muito bacana isso. Nós vamos caminhando para o final da nossa visita aqui, da oportunidade de conhecermos aqui essa história, né, de conhecermos aqui os produtos
Muita história, muita dedicação, muita transpiração e inspiração por trás dos queijos aqui da Queijaria Geneve. Obrigado por receber a Expedição Bem Brasil, foi um prazer a gente poder estar aqui. Eu sempre peço aos nossos convidados, aos nossos entrevistados, que deixem um recado, uma mensagem para as pessoas que acompanham a Expedição Bem Brasil, sejam produtores ou apreciadores das cadeias produtivas de caprinos. Eu gostaria que você deixasse a sua mensagem. Olha, nós que somos do campo, né, nós que estamos num processo em que muitas pessoas veem como simplesmente roça, eu deixo a mensagem de que cada vez vocês possam valorizar o produto artesanal. Né? E quando eu falo do artesanal, eu não falo só do meu queijo, eu falo da geleia, eu falo da padaria e falo também do artesanal e da divulgação desse produto. Porque se você não tem essa expedição hoje, olha quantas pessoas vão nos conhecer, vão conhecer a história de capris, né, que são importantíssimos, que fazem queijos que estão nos melhores hotéis e restaurantes do Rio. Verdade. Então, assim, que a minha mensagem é que a gente, de fato, possa valorizar quem está perto, né, quem está conosco. O pequeno, porque o grande já é grande. Ele se dá o jeito dele. O grande, ele tem todo o apoio de redes de marketing, dos melhores escritórios, mas o pequeno não. Então, assim, quero agradecer a sua presença de coração. Fiquei muito feliz de te receber aqui. Fiquei muito feliz de receber. Ganhei, assim, meu ano de saber que realmente o meu trabalho social chega nessas famílias, sim, sabe? Fico muito feliz com isso e dizer para todas as pessoas que estão nos vendo, valorizem o pequeno. O pequeno precisa do teu apoio. O grande, ele já está no topo, mas o pequeno precisa de você. Fica aí o recado, valorize a prata da casa, né? É importantíssimo para a gente manter essa cadeia viva, essa chama acesa e que ela possa permanecer por muito tempo. Quem quiser fazer contato, quiser conhecer aqui, quais são os canais de contato aqui da Queijaria Geneve, Instagram, o telefone, como é que faz contato para a gente poder deixar aqui nos caracteres? Nosso maior contato hoje em dia é o Instagram, né? E é muito fácil, @queijos, no plural, de cabra Geneve, tá? Esse é o nosso principal canal hoje, mas você chegando lá tem o nosso site, Queijo Geneve, tem o nosso Instagram para pedido também, para vendas, mas o principal hoje é o Instagram. Você que acompanha a Expedição Bem Brasil, segue aqui o contato Queijaria Geneve para você ter a oportunidade de acompanhar a história, de ver os produtos, mas principalmente de fazer contato para você vir aqui. Eu espero você aqui para que você tenha a oportunidade de conhecer, como eu tive essa oportunidade de estar aqui nessa pessoa simpaticíssima, agradabilíssima, que faz questão de receber com calor humano fantástico. Rose, obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço. A gente poder estar aqui. Você que acompanha a Expedição Bem Brasil, se inscreva no canal do YouTube, deixe o seu comentário, ative o sininho, deixe o seu like, também nos acompanhe na página do Instagram e do Facebook. Esperamos vocês lá. Forte abraço. Um abraço.